Tem momentos na nossa vida que a gente para refletir sobre o que é fundamental. Eu acredito que aquele que está no leito de hospital, aquele que em alguns segundos são cruciais para salvar uma vida de um afogamento, por exemplo, sabe refletir sobre o que é valoroso na vida, o que verdadeiramente vale a pena dar atenção, dar prioridade. E quando a gente pensa no que é fundamental, eu refleti e quero compartilhar com você nesta hora uma passagem que tem lá no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, uma parábola bem conhecida contada por Jesus que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa palavra me chamou muito a atenção e falou profundamente ao meu coração sobre o que é fundamental, e eu quero refletir sobre o fundamento da nossa vida. O que diferencia a nossa vida no meio da multidão? O que nos diferencia do que o que todo mundo faz? O que me impactou nessa palavra é o que acontece a todos, independente de ser bom ou ser ruim, se tem um fundamento certo ou não. Mas os elementos que alcançam a vida de uma pessoa, alcança ela sendo justa ou ela sendo injusta, alcança ela fazendo coisas boas ou não. E muitas vezes entramos em conflito por causa disso. Como nós observamos aqui na palavra, a pessoa que constrói a sua vida fundamentada numa rocha, ou aquela que constrói sobre a areia, elas sofrem, elas veem as intempéries dos elementos naturais, a chuva, vêm as ondas, e os dois sofrem os mesmos elementos, os dois têm a mesma prerrogativa de ouvir, de parar e ouvir, de receber a mesma palavra. Mas o que diferencia? O que seria esse praticar a palavra? Que é justamente o encontrar um fundamento diferenciado, que seja relevante. O que faz o meu respirar, o andar sobre a terra ser algo tão importante ao ponto de diversas pessoas que morreram, por exemplo, nessa pandemia. E eu não sou melhor do que nenhuma delas, você não é melhor do que nenhuma delas. Mas por quê? Nós estamos até aqui, porque o Senhor nos permitiu chegarmos até aqui. E são reflexões dessa natureza que me fazem ficar inquieto, a procurar a verdade no Evangelho, em Deus. Como fazer a minha vida ser relevante, o suficiente para revelar a vontade de Deus? E essa palavra me respondeu isso de uma forma muito simples, encontrando um fundamento em Cristo. Essa passagem, que ela está dentro do contexto do Sermão da Montanha, ela se encontra também lá em Lucas, capítulo 6. E a mesma parábola é contada por Jesus, mas como é descrita por Lucas, com um detalhe a mais explicativo, para trazer à luz o entendimento. Quando Lucas ele narra sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele exemplifica colocando uma expressão, que aquele que pratica a palavra é semelhante ao homem sábio, que cavou profundamente até construir a sua casa sobre a rocha. E nesse cavar, nós vemos aqui um processo, nós vemos aqui um tempo indeterminado, é claro, mas um processo na vida de um cristão. Todo aquele que deseja Deus e busca Deus, ele começa uma caminhada, uma escavação como um verdadeiro arqueólogo da vida,
para descobrir os tesouros ocultos que estão na presença do Senhor, mas isso requer esforço, isso requer renúncia, porque quanto mais cava, quanto mais sai da superficialidade para encontrar o fundamento, nós deixamos para trás imaturidade, inexperiência, achismo, e vamos encontrando em Cristo uma profundidade tal, uma experiência que não são experiências superficiais, momentâneas e até mesmo espirituais, mas que estão mais voltadas à emoção do que a um estilo de vida, que é o que o Senhor recrimina quando fala sobre os falsos profetas, um pouquinho antes do texto que acabamos de ler, falando sobre uma árvore boa, uma árvore ruim, um caminho estreito, um caminho largo, mostrando que não é fácil. Eu sei que você está ouvindo essa hora nona, você que já vem acompanhando cada reflexão, é porque você sofre, é porque você luta, é porque tem de todos os lados, todos os dias, a sua carne, o seu coração dói, porque vem sofrimentos. Mas nós olhamos no Facebook, no Instagram, e às vezes o inimigo traz aquele tom, tá vendo aquela pessoa que não serve a Deus, está tão bem, tá vendo aquela pessoa ali, ó, que mal começou a vida cristã, já está fazendo um sucesso, já louva, já ora pelas pessoas, e ficamos, será, Senhor? Será que a minha vida está valendo a pena? Será que eu estou errado? Por que eu não consigo ser igual a fulano, igual a ciclano? É porque você não tem que ser igual a ninguém, é porque você não tem que apresentar resultados no tempo em que o homem espera, no tempo que você exige, porque isso é edificar a sua casa sobre a areia. Não respeita o tempo de Deus, não respeita o processo natural. É como uma criança. Quem nunca fez isso? Enquanto está na escola, colocar aquele feijãozinho no algodão e ficar ali olhando, porque você quer ver acontecendo, você quer ver o crescimento. Mas nós não podemos acelerar o processo do reino de Deus. Nós temos que aceitá-lo, receber o Senhor Jesus na nossa vida, obedecer, praticar seus ensinamentos, e Ele vai se desenvolvendo, nossa vida vai ficando a cada dia mais parecida com a vida do Senhor Jesus, e a característica é conseguir suportar as adversidades, a casa não vai cair. Eu não quero trazer um tom de vingança ou um tom carnal de, olha, aquela pessoa, a casa dela vai cair, olha, aquele teu inimigo, a casa vai cair. Eu não estou esperando que a casa de ninguém caia. Se eu estou levando essa palavra hoje para você, é com o intuito que na sua vida, ou daquele com quem você vai compartilhar, principalmente o teu inimigo, principalmente quem te persegue, porque assim Jesus nos ama, nos ensina a amar quem nos persegue, quem nos odeia, para que aquela casa, que com certeza, por mais enfeitada que esteja, ou mais bela que aparente ser, vai cair, porque o seu fundamento não é profundo, não está alicerçado em Cristo, e mesmo que construa em alta velocidade, apresente inúmeros resultados, mas é o fundamento, aonde ninguém vê, aonde ninguém está te monitorando, mas que no teu secreto com Deus, em oração, com lágrimas, você desenvolve uma vida que traz prazer ao Senhor. O Senhor se alegra com essa intimidade. Eu sei que é forte, mas eu tenho que citar o versículo que está dentro desse contexto, que lá no versículo 22, que diz: mas naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não adianta ter uma casa bonita, não adianta convencer as pessoas socialmente que você está bem financeiramente, que você está bem socialmente, se o teu fundamento não está em Cristo. Essa casa, ela vai cair, e terrível será essa queda, porque passará uma vida achando que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade está apresentando sim resultados, está apresentando uma aparência, está edificando de uma forma, está tudo acontecendo muito rápido, e isso é que é estranho, porque na caminhada com Cristo não é fácil e não acontece de forma rápida, de uma forma enlatada. Com Cristo é a pá na mão e cavando até chegar ao alicerce. Eu quero orar com você que está com essa pá na mão, que está cavando, estabelecendo a tua casa, ancorando, né? Eu uso essa expressão, ancorando na rocha,
se tornando um com Cristo e está questionando por ver resultados tão enlatados e tão industrializados no meio gospel, no meio da espiritualidade dessa geração, e está se achando e você está achando que está ficando para trás, que a tua fé não é relevante, que precisa se atualizar. Não, você precisa se aprofundar, você precisa continuar perseverando, porque o tesouro oculto é aquele tesouro, como diz Jesus, o homem que encontrou um tesouro enterrado no terreno, e ele saiu correndo, colocou lá, saiu correndo, vendeu tudo que tinha, um processo de renúncia, para tomar posse daquele terreno e se apropriar devidamente daquele tesouro. Assim também Jesus fala da pérola de grande valor. Quando o pescador a encontra, corre, vende tudo o que tem e depois se apropria, compra aquela terra. Jesus, Ele é esse tesouro que nos é dado gratuitamente pela sua graça e misericórdia, e que a nossa vida é um processo de renúncia e de escavação para nos apropriarmos da palavra de esperança, da palavra que o Senhor nos traz encorajamento, que o Senhor nos traz um propósito de vida. Eu preciso continuar acreditando nas palavras simples de Jesus, mas poderosa em seus efeitos. E eu quero orar uma oração de fé, de poder, para te levantar nessa hora com a ousadia de erguer as tuas mãos e continuar crendo no Deus da palavra, no Deus do Evangelho, e não em um Evangelho enlatado e superficial, onde tudo é tão fácil e acontece tão rapidamente. Tudo que vem fácil e acontece rápido, da mesma maneira desaparece e se desfaz, porque não tem raiz e não aguenta o sol, não aguenta as adversidades do tempo presente. Mas você é vitorioso porque você suporta em Cristo. Permaneça suportando, porque Ele vem nos buscar. Oremos. Santo Deus, na Tua presença, louvado seja Teu santo nome. Te adoramos, Te exaltamos, Senhor. Nesta hora nona, nesta hora, Senhor, de mistério, Senhor, no campo espiritual, de um dinamismo, Senhor, onde muitos estão ansiosos, agitados, perturbados, porque, Senhor, dentro da dimensão espiritual aonde a nossa guerra acontece, há, Senhor, um alvoroço neste mundo. Mas nós não vivemos pelo princípio deste mundo, nós não vivemos no sistema deste mundo, nós vivemos na dimensão do reino de Deus, pois somos cidadãos dos céus, arraigados na rocha que é Cristo, nos aprofundando e nos, ó Deus, tornando um com esta rocha, como uma grande edificação composta por pedras vivas. E nessa hora eu coloco a vida deste teu filho, dessa tua filha na tua presença, e proclamo diante do campo espiritual, em nome de Jesus, toda perturbação, toda tristeza, ansiedade, desânimo, toda falta, Senhor, de intrepidez, de ousadia, aqueles que dizem: um dia eu fui assim, um dia eu orei assim, um dia a minha fé foi assim. Que ressuscite, Senhor, que ressuscite, ó Deus, o impulso da fé que move as montanhas, da fé, Senhor, firmada em Cristo Jesus, o qual disse que podemos fazer as mesmas obras. Senhor, a nossa vida tem que continuar sendo edificada, ó Deus, da perseverança, pois ela indica que quando vem a tempestade ou as ondas, permanecerei dando glória a Deus, não importa se o sangue vem na canela, como Paulo, Senhor, expressa. Continuarei adorando, louvando, eu continuarei com meu comprometimento cristão na presença do Senhor, pois nada pode me impedir de prosseguir, nada pode me impedir de contemplar pela fé a providência do Senhor, a presença de um Deus santo e poderoso. Por isso, meu Pai, que toda superficialidade, que todo aquele que está se moldando ao padrão deste mundo, abandonando o padrão da fé, que retroceda, que, ó Deus Santo, se converta, que em nome de Jesus viva uma metanoia nesse momento, ó Deus Santo, uma mudança de entendimento, uma mudança no seu emocional, uma escolha, Senhor, de uma nova direção, focando somente em Cristo Jesus, pois queremos chegar a um grau de
intimidade, marcado, Senhor, por uma escavação profunda de vida, encontrando e estabelecendo em Ti, num lugar que ninguém vê, num lugar onde o nosso eu, Senhor, é mortificado, onde a nossa vontade é mortificada, e somente Cristo em nós é a esperança da glória, somente Cristo em nós é a razão do nosso respirar. Te louvamos, Senhor, que venha a alegria, que venha a paz que excede todo o entendimento, e a voz do maligno e a presença que traz peso, que traz fardo, seja substituído por fardo do Senhor Jesus Cristo, que é suave, que é leve, o seu jugo que é leve, que aprendamos com Ele, que é manso e humilde de coração, e assim encontraremos descanso para a nossa alma. Essa paz não tem preço, pois o único capaz de nos dar a ela, não como o mundo dá, é o Senhor Jesus. E eu recebo nesta hora de intimidade, de oração, de adoração, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe.